Boa tarde a todos bem-vindos à nossa live. Temos na nossa tela aí, temos o professor Lettieri, professor André Galina, professora Cláudia, professora Dalila, e a gente vai conversar um pouquinho essa tarde, né, sobre acordos de parceria, vamos conversar um pouco com essa trajetória, essa caminhada, né. Mas antes disso, eu quero já fazer um apelo, fazer um pedido, né? Vai ser um bate-papo bem legal, e fazer um pedido aí para quem está acompanhando, para que lá no canal da Agitec, lá no YouTube, né? Dê uma curtida lá, deixa um like lá no canal, sempre é importante, e vamos aumentando e cada vez mais a divulgação, a disseminação da cultura da inovação e propriedade intelectual, e a Agitec, né, enquanto agência de inovação e internacionalização, trabalhando aí nesse objetivo. Deixa eu fazer uma breve apresentação, então, da mesa, né, dos participantes, né, dessa tarde, e, na sequência, então, a gente vai passando a palavra e vamos conversando. Bom, o objetivo, né, o título dessa nossa live é Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, aplicado a problemas do mercado e seus resultados, né? Então, está envolvido aqui, vamos estar conversando com a Cláudia Crisóstomo, que é diretora da Agência de Inovação da Unicentro, da Novatec. Vamos estar conversando aqui com a Dalila, que é doutora em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Maria, está lotada na UFFS Campus Realeza. Também a gente vai estar conversando agora à tarde com o Lettieri Cabreira de Soares, ele que fez doutorado em pós-graduação em Química, né? Pela Universidade Federal de Santa Maria também, e também lotado, no Campus Realeza, da UFFS, e o André Galina, que estava, né, na UFFS até um tempo atrás, e no Campus Realeza, e agora também está na Universidade da Unicentro, né? Ele que também tem o doutorado em Química pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Bom, sem muitas delongas, vamos então passar a palavra para a Cláudia, e a Cláudia, enquanto também NIT, enquanto agência de inovação, assim como a Agitec, tem as suas considerações, suas colocações, e fica bem à vontade, Cláudia. Boa tarde, estão me ouvindo? Todo mundo? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês e reiterar sempre essa parceria, essas ações interinstitucionais e também nessa relação universidade-empresa, né, que é um dos objetivos aí dos trabalhos dos NITs e, no nosso caso, aqui na Agência de Inovação Tecnológica. Só vou ajustar um pontinho, Wilson, porque eu sou diretora de propriedade intelectual da Unicentro e não sou diretora da Novatec. Tem o professor Michael Taras da Cunha, é o coordenador da Novatec, e eu trabalho com as patentes, com a propriedade intelectual aqui da Unicentro, e com essas parcerias e essas relações. Mas fico aqui à disposição também para depois a gente conversar e debater um pouco mais, mas é muito bom estar com vocês aí, com os nossos pesquisadores, né? Obrigada. Sem dúvida, desculpa aí o lapso, né, o equívoco, mas bem pontuado, bem observado. Bom, quero passar então, iniciar nossa fala de hoje, nosso bate-papo, né, com a Dalila, ela que vai estar, então, junto com o Lettieri, junto com o André Galina, conduzindo aí a apresentação, os slides, e aí nós vamos dividir em dois momentos, né, essa parte, e na sequência, aberto ao público, com perguntas, uma interação mais dinâmica aí com quem está participando. E como está no YouTube, na página, enfim, na conta da Agitec, esse material vai ficar à disposição e futuras consultas e acessos, né. Dalila, está contigo, por favor. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos.
Eu vou contar um pouquinho sobre a nossa trajetória enquanto pesquisadores, a nossa união, até chegar no momento do desenvolvimento desses trabalhos. Então, eu estou aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, no campus Realeza, desde o ano de 2012. Acredito que o professor Lettieri desde o ano de 2013, né? E metade do ano de 2014 chegou o professor André Galina, né? E foi mais ou menos lá por volta do final do ano de 2014 que tivemos uma conversa informal, eu e o professor André, pelos corredores da instituição, né? Onde o assunto foi o seguinte, né? O professor André perguntou, né? Dalila, você trabalha com a parte biológica, de antioxidantes, saúde? Disse sim. E ele falou, então, que também trabalhava com a parte de antioxidantes voltadas para o biodiesel, né? Então, para aumentar a estabilidade, o tempo de vida útil do biodiesel, ele trabalhava em busca de antioxidantes. E eu, trabalhando com antioxidantes, né, na área biológica de saúde, nós resolvemos, então, fazer a nossa primeira parceria. No meu mestrado, eu trabalhei com a casca de noz pecan, né? Teve resultados muito bons enquanto antioxidante e também trouxe aqui para a instituição. Então, nosso primeiro trabalho juntos, né, foi com a casca da noz pecan como um antioxidante para o biodiesel. Esse foi o nosso primeiro trabalho, que depois o professor André vai apresentar aqui para vocês. Na sequência, um funcionário da empresa Kaiser Agro, né, entrou em contato comigo para a gente desenvolver estudos utilizando um subproduto, assim como é a casca da noz pecan, a semente de seringueira, né? E aí começamos a desenvolver estudos em duas vertentes, na parte biológica e da saúde, cujos estudos são um pouco morosos ainda, não temos resultados na forma de artigos e patentes. E na parte, então, de bioenergia, né, que são os estudos que a gente vai mostrar depois aqui na sequência para vocês. Quando nós iniciamos, então, os estudos com a empresa Kaiser Agro, nós adquirimos, né, na nossa equipe, um novo integrante, o professor Lettieri, químico orgânico, né, para auxiliar. E depois, nos últimos estudos também, nós integramos, né, a professora Fernanda Lima, que não está aqui presente, mas que é nossa parceira, que tem nos auxiliado nos trabalhos, tá? Então, inicialmente, agora o professor André vai apresentar um pouquinho a parte do desenvolvimento do estudo com a casca de noz pecan, depois o professor Lettieri, a parte dos trabalhos com a Kaiser Agro, né? E, por fim, na sequência, nós vamos mostrar mais um trabalho na parte de biológica, saúde, que foi o desenvolvimento de uma bala. Beleza, Dalila, obrigado aí pela introdução, né? Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz aí da gente estar podendo compartilhar aí um caminho que começou lá em 2015, né? E que os frutos foram gerados ao longo desses anos aí. E comentar um pouco, né, de como foi. Então, a professora Dalila fez aí um apanhado geral de como aconteceu, né, todo esse processo. Eu vou me ater agora na apresentação deste trabalho, que foi um trabalho que surgiu, como a professora Dalila falou, do doutorado dela, né, Dalila? Você trabalhava com noz pecan, ou mestrado, não lembro? Mestrado. Isso. No mestrado, ela trabalhava com noz pecan, ela usava lá nos ratinhos dela lá. E aí, a gente conversando,
nós pensamos em utilizar isso na produção de biodiesel, porque um dos principais problemas que o biodiesel tem hoje é a estabilidade e a oxidação, né? Então, ele é uma molécula orgânica que fica aí à mercê, vamos dizer assim, de todo o estresse ambiental, né? De temperatura, oxigênio. Isso faz com que o biodiesel ele se degrade com mais facilidade. E então, uma das principais pesquisas no ramo de biodiesel está vinculada aos antioxidantes. Então, a partir do momento que sabíamos dessa atividade antioxidante já testada pela professora Dalila lá no mestrado dela, a gente começou a fazer testes para o biodiesel, né? E aí, nesse período aí, é interessante comentar que passaram-se alunos de iniciação científica, né, que contribuíram para a criação desse trabalho, né, para o desenvolvimento desse trabalho. Nesse caso, houve 2 alunos de iniciação científica que participaram efetivamente, né, desse trabalho aí da NOSPECAM, lá em 2015 e 2016, isso aconteceu. Então, nós fizemos todos os testes, testamos vários tipos de extratos, né, para fazer a extração dos antioxidantes, porque existe uma relação entre o tipo do solvente que você vai usar, do líquido que você vai usar para a extração e a quantidade e o tipo de antioxidantes que você consegue retirar, né, do teu substrato. Então, a gente fez vários testes em vários solventes orgânicos e também na água, e tivemos diversos resultados que foram tratados estatisticamente, e esses resultados nos mostraram, né, o melhor deles, que a gente conseguia aumentar ou dobrar praticamente a estabilidade e a oxidação do biodiesel só pelo fato de adicionar esse antioxidante, né, da NOSPECAM no biodiesel. Então, saía em torno de 4 horas a estabilidade do biodiesel, e foi para 9 horas, com o melhor resultado que a gente teve. Então, e na época eram 8 horas, né, o tempo mínimo que era exigido pela ANP, que é quem regulamenta tudo isso, né, toda a parte de combustíveis. E então isso fez com que a gente tivesse então um extrato efetivo e que trazia boas condições, né, para ser inserido no biodiesel. Além disso, a gente conseguiu agregar o valor a esse subproduto, né, porque é uma noz onde o aproveitamento se dá basicamente pelo miolo dela, né, que é comestível, enfim, e tem outras aplicações de farinha, enfim. Mas a casca, ela já não tem tanto viés comercial, né? Então, houve essa questão de se agregar esse valor nesse subproduto, e também, dentro do processo de fabricação de biodiesel, a gente conseguiu inserir a etapa da adição do antioxidante durante as etapas normais do processo de produção de biodiesel. O fato de a gente estar adicionando um antioxidante natural, né, diferente do que é feito hoje, que é um antioxidante sintético derivado do petróleo, enfim, tem estudos até que são substâncias carcinogênicas, né? O fato de substituí-lo por um antioxidante natural não aumenta as etapas do processo, o que também traria custos, né, para as empresas, né? E a partir disso, então, nós desenvolvemos esse trabalho e tivemos o cuidado de, antes de fazer a publicação dos resultados, né, desse trabalho, fazer o depósito de uma patente. Então, em 2016, se eu não estou enganado, aqui vai ficar ruim para vocês verem, né, porque a gente quis colocar meio que os pontos principais na tela, mas em 2016,
a gente fez o primeiro depósito de patente lá do campo de Realeza, né? Tinham outras patentes, eu acho, na UFES, depois o Wilson pode até comentar, mas também era advindos, né, de outras parcerias com outras universidades. Essa 100% da UFES, né, vamos dizer assim, num primeiro momento pensada na UFES, né, mas com a contribuição também de outros pesquisadores de outras instituições posteriormente, né? Mas essa foi uma das primeiras patentes, mas também, depois o Wilson me corrige se eu estiver errado, essa patente ela passa por uma avaliação, né, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o NPI, e se tiver tudo ok com ela, não acharem nada parecido, né, com o que foi desenvolvido, eles dão uma carta patente para a gente, que é o que assegura legalmente que a gente tem direito sobre aquela tecnologia que desenvolvemos, né? E essa carta patente está aqui no desenho aí para vocês, vai estar aparecendo do lado direito, que tem as faixinhas amarelas do lado direito. Então, essa se eu não me engano, também é a primeira carta patente da UFES, né? No caso, a Unicentro, que foi participante do projeto. Um projeto que não tem empresa nesse caso, né? Ela já tem outras cartas patentes, mas para a UFES foi a primeira. E aí, então, posteriormente a isso, nós pegamos depois do depósito, né? A gente fez o artigo, publicamos na Global Changeless, com um fator de impacto de 3,8, né, o antioxidante derivado da noz pecan como aditivo, né, ao biodiesel. Então, ali tem todo um estudo que a gente fez, muito mais amplo até, né, em termos, vamos dizer assim, mais acadêmicos do que vai na patente, vamos dizer assim, que é um pouco mais tecnológico, mais objetivo. Está aí disponível para qualquer pessoa que queira acessar, né, nesse site que está aí embaixo, ou se digitarem lá essas palavras que estão aparecendo no título aí, também conseguem acessá-lo, né? Então, nesse caso, o que a gente gosta de destacar aqui como foi feito no sentido de pensar primeiro na proteção da patente, proteção da tecnologia, para depois a divulgação científica do que foi feito, né? Pois se a gente tivesse feito a divulgação científica dessa tecnologia antes de fazer o depósito, muito provavelmente o NPI ia achar esse nosso próprio trabalho e ia dizer que já estava em domínio público, e então nós não poderíamos fazer o depósito, não poderíamos requerer aquilo que foi já divulgado, né? Mas então essa é mais ou menos a história sobre esse trabalho, né? Agora eu vou passar aí para o professor Lettieri. Não sei se a Dalila quer adicionar alguma coisa aqui dessa parte. Eu vou passar daí para o professor Lettieri, que daí ele vai contar agora um outro trabalho que a gente desenvolve junto, mas daí com a inserção de uma empresa, né? Nessa mesma linha aí desse primeiro trabalho que a gente falou para vocês, mas no caso aí com a inserção de uma empresa, que é a Kaiser Agroflorest. Aí já muito obrigado a ela, né, por nos deixar trabalhar com isso, né, nos procurar para isso. Valeu, Lettieri, contigo agora. Certo, obrigado, André. Boa tarde a todos, obrigado pela presença aí. Um prazer hoje estar aqui compartilhando um pouquinho dos resultados do nosso trabalho aí, né, durante esse período. Poderia passar o slide, por favor? Bom, então o André mencionou, vou falar um pouquinho dos resultados obtidos entre essa parceria entre a UFFS, a Unicentro e a Kaiser Agroflorest, né? Então a Dalila mencionou anteriormente, esse trabalho aqui tem outros pesquisadores que não puderam estar hoje presentes, né? Em especial a professora Fernanda, o professor Caetano também trabalhou bastante conosco aí no grupo de pesquisa, né? E outros alunos que alguns estão presentes aí assistindo a live hoje, né? Que fizeram parte também no grupo dessas diretamente desenvolvidos nessa pesquisa, né? Poderia passar, por favor? Bom, só contextualizando um pouco, já que
é um projeto que envolve a parceria com uma empresa privada, né? Então, a Kaiser Agro, ela é uma empresa voltada para o desenvolvimento de florestas produtivas, né? Eles produzem mudas e implementam florestas com aptidões para madeira e uma desses cultivares específico, a seringueira para produção de látex, né? Passa um, por favor. Bom, em específico, com relação às florestas de seringueira, né? A Kaiser ela enfrentava um problema que seria a destinação das sementes dessa seringueira, tá? Até então, a semente da seringueira, só para deixar todos a par, ela era considerada um resíduo florestal. Isso por quê, né? Porque ela não possuía nenhum destino comercial. Essas sementes elas tinham o problema de serem depositadas aos solos e a empresa precisava remover elas, né? Já que alguns impactos ambientais eram sofridos no momento que essas sementes permanecem em contato com o solo. O grande problema enfrentado pela empresa é que ao entrar em contato com o solo, essas sementes aí elas aumentam a acidez do solo e isso requer um manejo, vamos dizer assim, regular de adição de alguns reagentes químicos para fazer essa correção, né? Então, sempre que chega o período de colheita da semente, que normalmente, se eu não estou enganado, é entre fevereiro e abril, certo? Existe um momento onde a produção de látex para e a equipe precisa entrar dentro dessas florestas comerciais aí e remover essa semente para evitar esse problema de acidez no solo. Bom, considerando, né, se a gente for considerar o tamanho dessas florestas, a gente pode dizer que essa semente é um resíduo produzido em larga escala. Então, a gente fez algumas buscas, assim, e existem aproximadamente 180 mil hectares no Brasil hoje de florestas de seringueiras implantadas, né? Então, vocês imaginem a quantidade de resíduo aí que é gerado nesse meio. Então, os representantes da empresa entraram em contato aí através da Dalila e do André, e nesse momento aí foi que eu acabei estando inserido no grupo, né? Eu falei para o André, bom, eu não tenho muita experiência na área de biocombustíveis, eu trabalho mais com síntese, enfim, mas vamos embora, vamos topar aí o desafio, né? Passa um slide, por favor. Bom, quando nós recebemos essa semente nos laboratórios aqui da UFFS, né, nós acabamos trabalhando em duas frentes. A primeira frente, utilizando o que a gente chama do miolinho da semente ali, onde nós destinamos ela basicamente para a produção de biocombustíveis, e uma segunda frente, que seria a avaliação de extratos como antioxidantes, tanto aí extratos produzidos tanto a partir da casca, quanto dessa polpa dessa semente, né? Bom, quanto à parte de biocombustíveis, à direita ali tem algum quadrinho, né? Nós tomamos dois caminhos. O primeiro, referente à produção de biodiesel, onde nós testamos, primeiramente, ou verificamos o teor, né, a quantidade de óleo que essa semente era capaz de produzir, e realizamos algumas análises físico-químicas do óleo para verificar se essa semente ela teria ou estaria adequada, né, para que o processo de produção de biodiesel pudesse ser feito. E o segundo ponto, que seria a produção de etanol de segunda geração, nós verificamos teores de açúcares redutores, né, que são esses açúcares que podem ser fermentados, vamos dizer assim, diretamente pela levedura, e açúcares totais, que são outros açúcares, vamos dizer assim, mais complexos, mas que através de alguns processos químicos nós podemos levar à liberação desses açúcares redutores que podem ser empregados diretamente para a produção de etanol. Bom, quanto à atividade antioxidante, né, tanto da casca quanto da polpa, envolveu nesses estudos aí, o André já comentou anteriormente, né, alguns estudos envolvendo solvente, as propriedades do solvente para extração de princípios ativos que tenham essa propriedade antioxidante, tempo de reação, método de extração. E esses extratos eles foram testados em um radical livre chamado DPPH, que é um radical comercial, onde através da captura desse radical a gente pode avaliar a capacidade do extrato como antioxidante ou não, né? Ainda conseguimos também quantificar espécies ativas que são chamadas fenóis totais e flavonoides, que são umas das principais estruturas químicas que apresentam capacidade antioxidante, né? São capazes de inativar esses antioxidantes, essas espécies de radicais, desculpa.
e aplicamos esses extratos também para avaliar a atividade dele no biodiesel. Pode passar um, por favor? Bom, então, apresentando alguns resultados, né, sobre essa pesquisa, o primeiro deles que trata da produção de biodiesel, então, dentro daquela caixinha azul que vocês podem ver na parte superior ali do slide, a semente de seringueira ela foi capaz de produzir, ou melhor dizendo, o rendimento da extração do óleo foi de 36%, né, que a gente pode considerar um rendimento relativamente alto, uma vez que ainda, inclusive, é superior ao teor de óleo presente na soja, que é a principal commodity que hoje é utilizada no Brasil para a produção de biodiesel. Porém, quando nós começamos a analisar as propriedades físico-químicas aí desse óleo, nós verificamos que ele tem uma acidez extremamente elevada, aí, 60 miligramas de KOH por grama de óleo, né? Bom, mas o que quer dizer isso? Se a gente for comparar com o que a literatura indica, um óleo ele seria apto para produzir biodiesel se ele tiver até 3 miligramas de KOH por grama de óleo, ou seja, o óleo da seringueira ele é 20 vezes mais ácido do que a literatura indica, né? Então, a partir desse momento aí, a gente precisou se debruçar no desenvolvimento de uma metodologia para a redução dessa característica de acidez do óleo de seringueira. E aí que nós trabalhamos mais fortemente, né, desenvolvendo um processo onde a redução foi de 99,5%, e a partir desse momento nós conseguimos um óleo adequado para o processo de transesterificação, que é o processo mais utilizado na indústria de biodiesel atualmente. Tá? Então, nós conseguimos produzir um biodiesel com alto teor de éster, e esse biodiesel foi encaminhado para um laboratório certificado para outras análises, né? E, para nossa felicidade, ele estava em conformidade com o que a ANP exige para esse combustível entrar e ser comercializado, né? Bom, o André comentou anteriormente ali que a gente teve esse cuidado inicialmente de solicitar as patentes desses processos antes de fazer a divulgação na forma de artigo, né? Então, a primeira patente desse processo, ela foi solicitada no ano de 2020, não sei se vocês conseguem ver, parece que está um pouquinho reduzido o slide, certo? E final de 2020, então, a patente foi depositada. No ano de 2022, realizamos a solicitação de um PCT, que seria um depósito internacional dessa patente, certo? E início desse ano aí tivemos a felicidade de ter esse artigo publicado na revista Fuel, né? Que é uma das revistas de grande prestígio aí na área de biocombustíveis, uma revista com fator de impacto 6.6, né? Então, tivemos essa felicidade. Não sei se o André Dalila quer fazer algum comentário. Só Leite, na questão ali das patentes, a internacional foi pedida no final de 2021, né? Tu comentou 22, e também já pegando o gancho aqui, só para talvez explicar para o pessoal, a patente ela tem uma proteção legal territorial, né? Então, a partir do momento que a gente faz o depósito da patente no INPI, que é o órgão brasileiro, nós temos essa proteção legal no território brasileiro. Mas, dada a importância do processo, né, as conversas que a gente teve com a empresa, foi decidido, então, fazer o PCT, que seria um depósito internacional, né, onde, posteriormente, são várias etapas nesse processo, a gente escolherá os países onde será protegida essa tecnologia que nós desenvolvemos, né? Então, é um outro passo. E aí, só depois disso tudo é que a gente, em janeiro desse ano, aí, a gente encaminhou para essa revista aí, então, o trabalho relacionado a essas patentes, né? Também é importante mencionar que sempre que os nossos ICs, né, foram apresentar nos EAI, nos eventos, né, de divulgação que são obrigados a fazer, né, a gente sempre pediu sigilo de todas as apresentações. Vocês não vão conseguir ter acesso ao resumo desses alunos, né, justamente já pensando desde o início, né, durante vários anos aí, pensando nesse momento aí que chegou, né,
entre 2020 e 2021 aí para a gente. Bem lembrado, André. Bom, podemos a sequência, ele pode passar o slide, por favor? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre os trabalhos relacionados à parte de atividade antioxidante, né? Então, como mencionei anteriormente, nós realizamos trabalhos envolvendo tanto a casca da semente da seringueira, como o que a gente chamou aqui no, vamos dizer assim, de polpa ou bagaço. Por que a gente chamava bagaço? Porque nós usamos o resíduo após a extração do óleo, né? Então, nós extraímos o óleo para a produção do biodiesel e aquele resíduo sólido que ficou, nós utilizamos em trabalhos para fazer uma avaliação antioxidante. Tá? Nesses resultados aí, na realidade, eles estão baseados apenas na atividade do bagaço, não coloquei aí a atividade antioxidante da casca, certo? Mas o que a gente pode ver? Também fizemos um trabalho investigando o tipo de solvente, né? Método de extração, tempo de extração, e chegamos aí a uma concentração de 85 gramas por litro aí do resíduo dessa semente, que foi o extrato que produziu maior atividade, né? Então, esse extrato aí foi capaz, por exemplo, de capturar o radical DPPH de 37% de captura, e conseguimos também aí quantificar algumas espécies ativas, né, que são, por exemplo, os flavonoides e os fenóis totais, tá? Fenóis totais, então, 1.405 miligramas a cada 100 gramas de semente, e flavonoides 223, certo? Então, novamente, esse processo aí, ele também foi solicitado um pedido de patente. Nessa patente aí do NPI está incluso tanto a atividade antioxidante do bagaço quanto da casca, né, que nós preparamos os extratos, certo? E também, no início desse ano, também tivemos a felicidade de publicar esse artigo na revista Scientific Reports, certo? Essa revista aí, se eu não me engano, no ano de 2020, vocês podem me corrigir, foi uma das 10 revistas mais acessadas no mundo, né? Então, uma revista de grande visibilidade, certo? André, Dalila, querem fazer algum complemento? Então, eu vou pedir para passar o slide, que eu não vou me alongar muito aí, para tomar muito tempo, que depois a gente pode fazer uma conversa aí com o pessoal que tiver perguntas no chat, né? Bom, e o terceiro trabalho aí que eu quero apresentar para vocês trata da produção de etanol de segunda geração a partir da semente da seringueira também, né? Então, como mencionei, a gente fez algumas análises físico-químicas, em especial no que trata de açúcares redutores, né, que são os açúcares que podem ser fermentados diretamente pelas leveduras, e quantificamos também os açúcares não redutores, que são açúcares de estruturas mais complexas, mas que a partir de processos químicos ou enzimáticos nós podemos gerar os açúcares redutores, né? Então, nesse trabalho aqui, nós utilizamos uma hidrólise ácida, investigamos o tempo, temperatura, e ao final desse processo aí, chegamos a uma quantidade de açúcares redutores de 254 miligramas por grama de semente, certo? Posteriormente, né, esses açúcares passaram por um processo fermentativo, destilamos, obtendo o etanol, e a questão de 2 meses atrás, acredito, não lembro direito a data em específico, mas houve então o depósito, né, dessa patente aí para a produção de etanol a partir da semente de seringueira. Esse trabalho ainda não foi publicado em nenhuma revista, né, mas ele ainda estamos trabalhando os dados e escrevendo o artigo. Acredito que logo estaremos submetendo esse trabalho aí em alguma revista especializada da área. Certo? André, Dalila? E vale destacar que esse também foi um trabalho que teve o prêmio, né, de iniciação científica Isso, lá bem lembrado. da UFES, né? Por mais que a gente tem todo o cuidado, porque assim, às vezes o pessoal não entende o tamanho do trabalho, porque às vezes a gente tem que omitir dados, omitir coisas, né, na hora da apresentação, mas daí, neste caso aqui, durante o programa lá de IC, da UFES, este trabalho foi premiado, e o Giovano, que foi o aluno que estava envolvido, foi não, né, apresentou online, mas no congresso lá, eu acho, internacional, né, de Maceió, Na SBPC. na SBPC, deste Isso. ano, né? Então, como vocês viram, a gente sempre tem o cuidado da proteção, então nós não
ainda não fizemos um artigo, ainda não fomos atrás, né, do artigo, porque temos a patente agora, então agora vamos, né? Nesse ano aí a gente pretende encaminhar os resultados agora para uma revista aí. Certo. Dalila, eu acho que passo a bola aí para ti, né? Que você vai falar do próximo trabalho. Obrigado aí. E por fim, então, esse último trabalho nosso desenvolvido, ele surgiu, né, no intuito de desenvolver algum mecanismo, no caso seria um produto para redução de obesidade, né, que nós sabemos que hoje em dia a obesidade está sendo um problema, né, antigamente era o problema da desnutrição. Hoje em dia, né, mais de 50% da população apresenta sobrepeso, né, ou obesidade, está acima do peso, né, e nós pensamos nisso não como um problema estético, né, problema de estética, mas nós sabemos que essa obesidade traz outros problemas, né, como doenças crônicas não transmissíveis, como seria o caso das doenças cardiovasculares, né, infarto, acidente vascular cerebral. E eu tive uma aluna de iniciação científica, Ana Carolina Fernandes, que ela gostava muito dessa parte da obesidade, ela se dedicou alguns anos, dentre os 5 anos do curso de nutrição, estudando obesidade, verificando alguma coisa que ela pudesse utilizar nesse sentido de estratégia para combate à obesidade, né? E dentre esses muitos estudos, apareceu, então, a raiz de Konjac glucomannan, que é um vegetal oriundo da China, né? Que até existe comercialmente na forma de cápsulas, numa dose até superior, né, à dose que nós utilizamos aqui no nosso estudo. Então, inicialmente, nós reunimos 42 participantes, né, divididos em 2 grupos, grupo controle, que recebeu uma bala placebo, que não tinha Konjac glucomannan, e o outro grupo, então, o grupo teste, que recebeu as nossas balas. Então, como vocês podem verificar aqui acima, né, eram essas balas mesmo, dessa coloração, né, colorações diferentes, e não tinha como, os indivíduos não sabiam que se estavam comendo a bala placebo ou a bala teste, né, não havia como saber, porque elas eram semelhantes. Então, essas balas foram ingeridas 2 vezes ao dia, durante 14 dias. A concentração de glucomannan por bala era bem inferior a essa comercializada nas cápsulas, né? E aí, depois de 14 dias, então, foram feitas várias análises de peso, altura, para cálculo do índice de massa corporal, análises bioquímicas sanguíneas, né, para verificar se a bala ocasionava algum efeito maléfico ou efeito benéfico, que era o que nós esperávamos, né? E perguntando aos participantes, né, sobre vários aspectos, que nota eles forneceriam para a bala, então nós obtivemos nota de 8 a 10. Os participantes gostaram de consumir a bala, não sentiram efeitos adversos ocasionados pela bala, né? E ao final, então, desses 14 dias, o que nós podemos perceber não foi uma redução no peso, mas uma redução de medida da circunferência da cintura, né? Então, uma redução nessas medidas da cintura, e também foi verificada uma redução da sensação de fome, né? O indivíduo ele se sentia mais saciado depois de fazer o consumo da bala,
sem aquele desejo súbito de comer novamente. Isso porque esse Konjac glucomannan é um mucílago que a gente chama, uma espécie de gelatina que cria uma sensação de saciedade porque preenche o estômago, né? Então, os resultados aqui podem não parecer tão relevantes por não ter reduzido o peso, mas vale ressaltar que a quantidade que tinha de glucomannan aqui era bem inferior, né, na bala do que a comercializada em cápsulas, né? E para a gente fazer esse estudo, então, nós contamos com a parceria da empresa Gams Diet, né, que também foi quem nos cedeu as balas e tudo mais, o auxílio, né, para o desenvolvimento desse estudo. Então, no ano de 2021, ano passado, né, em outubro, tivemos o depósito da patente e o manuscrito, né, o artigo com maiores resultados acadêmicos, né, sobre esse estudo, eles encontram-se submetidos até o momento. Também só gostaria de ressaltar em relação à casca de noz pecan, né, nós não tivemos nenhuma empresa vinculada nos dando suporte a patente e tudo mais, não tivemos acordo de cooperação técnica, mas gostaria de agradecer à empresa Divinute, que foi quem gentilmente acaba cedendo as cascas de noz para que a gente possa trabalhar. É verdade, eu tinha esquecido da Divinute. E é isso, ó, pessoal, esses são os nossos contatos aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre os trabalhos, ou quem está interessado em comprar também, né, tecnologia, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente aceita aí as propostas, estuda e vamos trabalhando para tentar levar isso para frente, né? Que é só uma etapa isso que a gente viveu até agora, né? Tem outras etapas para fechar o ciclo da inovação tecnológica ainda. Podem Olá, tomar pessoal. a palavra. Tudo bem? Deu uma pequena queda aqui na conexão, mas já voltamos. Muito bem. Fui acompanhando atentamente a fala dos pesquisadores, dos inventores, e a Cláudia vai me ajudar agora nessa interação, e cada fala que a gente foi sendo apresentada e me foi passando um filme, né? Foi passando um filme aqui na minha cabeça, porque essa caminhada, né, essa parceria, ela vem sendo algo assim que a gente tem almoçado, janta, final de semana, toda hora, né? A gente não tem só o horário normal, né, expediente, a gente tem vivido isso, né, de longa data. E o bacana é agora poder chegar nesse momento e apresentar os resultados, né? E aí nós temos resultados incríveis, né? Maravilhosos em todos os aspectos, tanto científico como também na área de propriedade intelectual. E aí eu queria pedir para a Cláudia fazer uma fala, né? Dentro da questão do acordo de parceria, né? A cotitularidade, falasse um pouco também, enquanto NIT, enquanto agência de inovação, né, da Unicentro, a questão do risco tecnológico que está envolvido, né, e talvez uma fala também sobre, que faz parte dessa conexão toda aí, o PCT, né, essa proteção aí internacional que tanto foi falado aí, tanto foi comentado, né, e aí desse um resumo aí de como que foi os últimos tempos aí em relação a essa proteção e todo esse trabalho que foi desenvolvido, né, em parceria aí. Por favor, Cláudia, fique à vontade. Nossa, fico muito feliz também por acompanhar desde o início, né, Ilson? Desde o início ali, 2014, por aí, né, quando o professor André foi para lá e acabou fazendo esse link, essa ligação entre as instituições. Porque até então o André era aluno de doutorado aqui no Unicentro, né? E
quando ele assumiu aí o concurso, algumas pesquisas que tinham iniciado aqui na área de biocombustíveis foi o que desencadeou nessa experiência, lógico, e depois eu sempre falo que os alunos de mestrado, doutorado e até desde a iniciação científica, eles aprendem o processo, né? Então, essa importância da trajetória, do aluno saber, desde a graduação, trabalhar com patentes. Eu sempre falo nos meus cursos que os alunos, principalmente mestrado e doutorado, eles precisam usar documentos de patente como referência bibliográfica nas suas pesquisas. Isso a gente tem que ter em todos os programas de graduação, pós-graduação principalmente, porque muitas vezes, né, os alunos saem sem conhecer o que é um documento de patente. E a base, informações técnicas que estão nas bases de patentes, eles trazem um avanço muito, muito significativo na pesquisa tecnológica. Então, essas questões de alunos e pessoas que participam, né, no desenvolvimento é de extrema importância. Por isso, a gente sempre fala sobre isso nos nossos cursos aqui. Por outro lado, também é importante destacar essa diferença da pesquisa aplicada. A importância da pesquisa aplicada com foco no mercado, essa relação, a Dalila trouxe bastante, né? Várias empresas, né, quase todas as patentes aí, de forma direta ou indireta, a participação de empresas, seja ali né, disponibilizando a matéria-prima para que vocês desenvolvam. E essa interação é bastante importante, e a gente sabe que cada vez mais essa ligação público-privada, essa interação, a participação de empresas com as universidades tem trazido vários benefícios para a sociedade. Eu sempre bato nessa tecla também. O destinatário disso tudo que a gente faz, dessa relação aqui, é a sociedade. Porque a universidade, embora desenvolva as tecnologias, trabalhe com esse desenvolvimento, as universidades não são uma indústria, né? Então, a nossa função na sociedade não é produzir, fabricar os produtos. Então, a gente trabalha com duas frentes. Uma delas é a transferência de tecnologia, que é o caso das patentes ou de tecnologias que são desenvolvidas nas universidades. Se nós já temos uma patente, o caminho é a transferência dessa patente como tecnologia para que uma indústria promova as etapas de escalabilidade, né, ou escala para a fase industrial, né, desenvolva, enfim, o produto e leve para o mercado. Não é a função da universidade levar até o consumidor, até o mercado, os produtos, as tecnologias que são desenvolvidas. Então, nessa relação aí, entra essa linha de transferência de tecnologia. E um outro caminho dessa ligação, dessa relação universidade-empresa, é o que a gente viu aqui, parcerias público-privada para PDI, que é para desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí, nesse caso, com a Kaiser e até no caso da Goma, da bala de goma, houve a participação das empresas no desenvolvimento, né, na pesquisa e desenvolvimento. E, no caso aí da Kaiser também, a participação como cotitular no pedido de patente. Então, a empresa atuou desde o início, né, financiando a pesquisa, digamos assim, e depois essa participação que pode ser prevista, e é prevista, como o Wilson falou, os acordos de cotitularidade, os acordos, os contratos para PDI, né, os acordos que a gente faz com as empresas, precisa sempre trazer essas cláusulas de propriedade
intelectual, como é que fica aí no final essa questão, né, das patentes, das instituições que participam de todo o processo, precisa estar previsto, sim, nos acordos de parceria. Então, nesse ponto, a gente busca e vê cada vez mais, principalmente depois da alteração da Lei de Inovação, que foi alterada e atualizada em 2016, fica bastante clara essas possibilidades e a gente tem visto bastante discussão a nível estadual, a nível federal, para viabilizar que todo esse processo aconteça, né, no meio acadêmico e aí com a participação das indústrias. Vou estender um pouco mais para responder a sua segunda questão, Wilson, para falar do PCT. Né? Então, o PCT é um tratado de cooperação, a sigla seria em inglês, mas é um tratado de cooperação internacional no âmbito da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, né, e de propriedade intelectual, que viabiliza que um pedido de patente feito por um dos países signatários tenha uma avaliação a partir do pedido interno. O André comentou que a proteção da patente é territorial, então, se nós fazemos um pedido de patente no Brasil, essa proteção é para o território brasileiro. Então, nós tínhamos 12 meses para ingressar com um pedido internacional. E a empresa manifestou esse interesse e também o financiamento desse pedido internacional, que nesse caso é feito pela empresa, todos os custos desse pedido internacional foi feito pela empresa. Nós viabilizamos aqui pela nossa agência, com a equipe daqui, a tramitação desse pedido, mas é financiado pela empresa. E nós tínhamos aí 12 meses para ingressar com o pedido internacional, então, via PCT, que é esse tratado de cooperação, então, um pedido em qualquer um dos países signatários dali da Organização Mundial do Comércio pode ingressar com esse pedido a partir daquele inicial que foi feito em 2020. Então, a gente continua com o pedido da primeira patente feita no Brasil, a numeração interna e o pedido originário é aquele interno, aquele de 2020. E esse pedido agora vai levar 18 meses para uma tramitação em órgãos credenciados lá, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Esses próximos aí 18 meses, né, que começou em dezembro, é a tramitação interna sim, né, naqueles órgãos, para avaliar esse pedido internacional. Aí, depois desses 18 meses, a gente precisa apresentar a opção de quais os países que são de interesse para entrarmos em cada país de interesse na fase nacional daqueles países. Então, aí é uma outra etapa que a gente vai acompanhar na sequência, aí, provavelmente daqui um ano. Mas justamente um avanço aí dessas relações. É bastante importante termos nas instituições pesquisadores abertos para essas situações também, né, Wilson? A gente sabe que as agências precisam avaliar, o professor saber o que pode publicar, né? Aguardar o momento certo das publicações, o termo de sigilo e o sigilo com os alunos que participam de todo o processo, porque a gente está trabalhando, né, com tecnologias, e precisamos estar ligados nessas questões, porque a gente está trabalhando com empresa, e depois isso tudo pode virar um produto a ser comercializado, então são cuidados aí que a gente sempre precisa cuidar, e os pesquisadores precisam estar preparados aí para essas questões. Mas vocês estão de parabéns, né? Eu convivo, sou suspeito de falar, mas eu convivo com vocês há bastante tempo, o Lettieri, a Dalila e o André, e essa nossa parceria com
com a UFES e a Agência de Inovação, também a gente já sabe que surgem daí bastante frutos, né? Obrigada aí a todos vocês aí pela parceria. Bacana, Cláudia, muito bacana a sua fala, seu depoimento, a história, né? Todo o histórico aí que a gente tem em relação a essa parceria, né? E aí trouxeste vários elementos, né? Mas antes de a gente dar continuidade, está chegando aí várias perguntas, estão chegando um monte de perguntas, o pessoal está interagindo, bem bacana mesmo. Vou pedir para o pessoal novamente dê um like lá, acessa lá no YouTube, clica lá, dá uma curtida lá no YouTube, na página Agitec, e vão mandando as perguntas, vão enviando, e a gente vai respondendo, vai conversando aqui, vai fazendo esse nosso bate-papo aqui. Bacana mesmo. Nessa mesma linha de raciocínio, né, Cláudia, eu queria aqui abrir, então, para os pesquisadores, né, para o Lettieri, o Galina, a Dalila, né, em relação aos principais desafios, os desafios tanto para a pesquisa em si, o PDI, né, porque não é uma pesquisa, é uma pesquisa um pouco mais aplicada, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação em relação à parceria junto com a Kaiser, então os desafios que foram surgindo, né, e não só com a Kaiser, como também com a Gunsdite, né, em relação à bala fitoterápica, e a etapa, né, da patente, né, como que é você já ter um depósito e também ter uma patente já concedida, né, como que é essas etapas, esse desafio, né, como que vocês percebem isso, o que vocês falariam para um outro pesquisador, né, para os pares, né, no dia a dia aí, como que seria isso? Aí faz um sorteio, quem quer começar, se é o André, se é a Dalila, fica à vontade. André, vai lá, você que já está puxando o grupo aí. Não, eu posso começar porque eu acho que, vamos dizer assim, o que eu sinto com certeza é diferente do que o Lettieri e a Dalila sentem por causa de como a gente foi formado, sabe? Porque eu estou nessa área de inovação, eu estava dentro da Nova Tech desde quando eu era aluno de graduação. Então, para mim, isso é um processo natural das coisas, sabe? O que eu tenho para falar tem que sempre fazer isso, sabe? É algo muito importante, mas isso, para mim, foi uma construção que veio desde a graduação, né? Então, eu acho que a maioria dos pesquisadores não tem essa formação que eu tive, né? Então, por isso que eu acho que o depoimento, talvez, da Dalila e do Lettieri seja mais abrangente do que o meu, né? Porque, vamos dizer assim, eu tive essa formação, vamos dizer assim, diferenciada, né? Mas, é óbvio, é muito importante e todos os projetos aí que têm essa tendência tecnológica deveriam passar por isso que a gente passou, né? Bacana. Lettieri, queres comentar? Dalila? Tranquilo? Como o André falou, né? Ele teve essa visão, essa oportunidade, né? Eu, enquanto aluna de graduação, não tinha tido essa oportunidade, e mesmo depois, né, no mestrado, no doutorado, a minha área sempre foi ciências básicas, né? O que acabava ficando um tanto quanto distante dessa pesquisa aplicada. Então, não tinha esse desenvolvimento de um processo, de um produto, parava no animal de laboratório, né? E depois que eu vim aqui para o FFS, conheci o André, a gente foi trocando ideias, né? Eu fui mergulhando um pouco mais nessa área e vendo essa possibilidade de fazer pesquisa aplicada. E pesquisa aplicada na área da saúde, ela acaba levando um certo tempo, assim, se a gente for pensar teste em animais invertebrados, animais vertebrados, até o teste no animal de reprodução ou o teste no ser humano, né? É algo que demanda diversas etapas, mas acaba sendo algo bem gratificante. A gente vê que o conhecimento não fica parado no artigo científico, mas se torna um produto capaz de ser comercializado por alguém.
né? Então, eu mudei muito do meu mestrado e doutorado trabalhando com ciência básica para passar a trabalhar nessa parte de ciência aplicada, e é algo bem gratificante ver esse conhecimento posto em prática, né? Uma nova realidade que eu posso dizer que estou bem contente de poder estar me inserindo. Bom, eu venho da mesma instituição de formação da Dalila, né? Então, o nosso processo formativo acaba sendo um tanto quanto parecido nesse sentido. Sinceramente, até esses primeiros contatos aí dessas parcerias com as empresas, a minha experiência era zero, né? Sendo bem sincero com vocês, né? Agora eu vejo a Cláudia comentando, né, que isso deve ser tratado desde lá do curso de graduação, na pós-graduação. E sim, a gente vinha trabalhando em laboratórios com pesquisa base, né, onde você vê o resultado final parando no artigo ali, né? Então, de certa forma, como eu digo, quando eu cheguei aqui, se fosse pensar nisso, eu não saberia dar os primeiros passos aí nesse sentido de buscar essa proteção intelectual, tudo dos processos e produtos que são gerados no meio acadêmico, né? Então, fico muito feliz de hoje, assim, de estar acompanhando, tendo essa caminhada com todo esse grupo aqui, né, com vocês aí das agências de inovação que dão um suporte imenso para nós aqui na pesquisa. E era isso aí, obrigado. Ótimo. Nessa linha de raciocínio, eu lembro daquele livro, né? O nome é O Quadrante de Pasteur. O Quadrante de Pasteur é um livro que trata bem desse aspecto da pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas em nenhum momento ele diz que uma vale mais, outra vale menos, ou enfim, mas sim as duas trabalham em conjunto, são etapas perfeitamente que podem trabalhar e cada um tem seu espaço e são necessárias, inclusive, né? Mas o importante é conhecer e compreender cada qual, né? Então, Quadrante de Pasteur é uma boa leitura, esse livro aí é bem, bem interessante para falar um pouco sobre isso, esse assunto aí. Nessa abordagem aí dos artigos científicos, né, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, e aí a Cauane postou, né, colocou exatamente isso, né, que é um aspecto que muitas vezes acaba sendo dado muita relevância, né, até a questão do currículo, né, do Lattes, o próprio necessidade, né, do próprio sistema de alimentar currículo e tudo mais, gerar artigo, né, e aí até foi comentado, foi falado, né, sobre a questão do pesquisador ter o conhecimento prévio das etapas, né, o Lettieri até muito bem colocou sobre isso, né, e a questão de dar sequência, a percepção da proteção da API. Tem uma outra pergunta chegando aqui no nosso bate-papo, que é em relação à parceria, né? O acordo de parceria que foi feito com as empresas, né? Como que ocorreu? Tipo assim, foi vocês que procuraram a empresa chegou até o grupo de pesquisa, até vocês? Poderiam comentar um pouco sobre isso? Eu sempre vou jogando a pergunta aqui e deixo à vontade quem quer puxar a resposta, né? Uhum. Não, na verdade, vamos dizer assim, a porta de entrada tanto das duas empresas que estão ali foi a Dalila, na verdade, né? Foi a Dalila que teve contatos com o pessoal da Kaiser, né? E eu acho também que por causa dessas nossas conversas que a gente tinha, é que ela conseguiu ver talvez o potencial de abarcar a empresa, né? Porque às vezes ela podia ter até fechado a porta de primeira, assim, né? Sem querer discutir nada e talvez nem chegaria a isso, né? Mas foi casual, vou dizer assim, né, Dalila? Não foi algo pensado ou aconteceu, assim, eu posso dizer que a gente teve até sorte, talvez, de estar no lugar certo, na hora certa, né? E enxergar isso como uma oportunidade. E aí a Dalila, por mais que num primeiro momento, né, na área dela, não deu-se para desenvolver nada, né, Dalila, nesse primeiro momento, mas ela já me procurou, daí a gente já começou a pensar em coisas que dava para fazer, e aí a gente foi agregando mais pesquisadores, porque, óbvio,
uma pessoa só, 2 pessoas só, não, né, tem o conhecimento limitado e a gente precisa agregar mais pesquisadores para desenvolver um negócio mais robusto, né, com diferentes áreas aí, por mais que eu, o Lettieri e a Fernanda, que fez parte aí dos trabalhos, principalmente ali da Kaiser, a gente é formado em química, né, todos, mas eu sou da fisicoquímica, o Lettieri é da orgânica, a Fernanda é da analítica, então são áreas diferentes dentro da química que se complementam. Então tem coisas que a gente precisa de um apelo maior da Fernanda, um apelo maior do Lettieri, o meu, e aí tem a Dalila, da parte de farmácia, né, mas por mais que seja diferente, para nós isso é muito importante, né, a gente tem ainda no grupo outros físicos também que fazem parte, né, eu acho que essa questão de misturar um pouco ajuda a resolver esse tipo de problema. Contanto, claro, que as pessoas tenham a visão de que é importante essa interação para resolver problema, né? Porque, como eu disse, a Dalila, por exemplo, poderia ter fechado a porta sem tocar para frente isso, né, Dalila? Acho que, como o André falou, essa parte da interdisciplinaridade é muito importante, né? Eu, desde a minha iniciação científica, sempre trabalhei não somente na minha área, né, mas trabalhando com diversos profissionais nas mais diferentes áreas, porque aí cada um consegue enxergar aquele problema de uma forma diferente na sua área, né? Então, começamos estudos com a Kaiser, com a Gamsdite, né, enfim, com a Divinute, na área de saúde, na área de biológica, sim, iniciamos, né? Mas o trabalho é mais lento. Então, por que não, né, chamar os colegas da química, possibilitar, né, novos trabalhos, e isso da gente acabar se unindo, um pesquisador com o outro, das mais diferentes áreas, né? Eu considero isso bastante importante, a gente não consegue fazer nada sozinho. Legal, bacana. Eu vi o pessoal aqui no chat comentando, né, em relação a essa importância, né, desse diálogo, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, e o papel da universidade, né, o papel da universidade, o papel do meio produtivo, né, e essa interação. E aí entra o trabalho do NIT, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, entra o papel das agências de inovação, que no caso aqui é a Agitec, que no caso aqui é a Unicentro também com a sua instituição, sua agência, a Novatec, né? E quero também deixar registrado aqui o apoio, né, da FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, que parte, né, da proteção que foi feita, encaminhamentos, né, os custos também foram pagos, enfim, com recursos da FAPESC junto à NPI, né? Eu vi também no chat que o pessoal vai comentando nessa mesma linha que a gente já havia postado na outra pergunta, né, em relação a essa necessidade de valorização, né, tanto dos artigos como também dos resultados. Eu queria trazer uma pergunta agora, que é da Adriane, também complemento da Júlia, onde ela coloca sobre a questão dessa cultura da inovação, né? E esses artigos científicos, enfim, essa publicação, já foi comentado, acaba muitas vezes caindo nas mãos de outras instituições, e aí recebem vamos usar um termo aqui, de mão beijada, né, gratuitamente uma informação, né, um resultado, né, que tanto foi trabalhado, tanto teve esforços, né, de várias mãos, enfim, e recebe pronto isso porque não houve uma proteção, um cuidado, como foi comentado já aqui na apresentação na live. E aí a Adriana complementa assim, pela experiência de vocês, né, e aí eu acho que ela quer saber qual é o pulo do gato, a sugestão de como prever, veja, como prever no início do projeto se aquele trabalho renderia algo de propriedade intelectual de proteção. Saberiam? Enfim, fica à vontade. O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Eu acho que é o pulo do gato, hein? Inicialmente a gente verifica na literatura, né, se não tem nada ainda relacionado com a substância, enfim, que a gente vai trabalhar, né? Aí já surge, né, aquela ideia, quem sabe isso pode se destinar para tal finalidade, né? Pode ser um
um medicamento para tratamento de alergia, né? Por exemplo. Então, a gente vê que ainda não existe isso e começa a fazer os estudos, né? Começou a primeira parte, deu certo. Então, segue estudando na linha e obtendo resultados promissores. Então, a gente volta, né, para a parte da patente antes de realizar a publicação. Né, mas a gente parte do princípio de que é algo inédito, né, que ainda não tenha na literatura e que possa ser aplicado na área que a gente deseja. Bacana. E Letieri, por favor, quer complementar? Fica à vontade. Certo. Não, só ia comentar que, às vezes, ficar atento aos desafios impostos aí pelo mercado também é interessante, né? Falando no caso, por exemplo, desses projetos que a gente desenvolveu com a seringueira, né? Veja que foi um desafio imposto por uma empresa, mas ela não é a dona das florestas, digamos, de todo o Brasil, né? Então é um problema de mercado enfrentado nas diversas regiões centro-oeste e norte do país, né? Então isso também abre, digamos assim, a visão de que a solução desse problema ele pode ser não apenas essa empresa, mas de um mercado como um todo, né? E aí eu acho que vale a pena ficar atento a esse tipo de situação, justamente para proteger os seus resultados, né, e processos desenvolvidos na pesquisa, né? E só para complementar as questões também, e a resposta é que é importante a busca em bases de patentes. Eu comentei que é importante para os alunos. Aqui nós temos a iniciação tecnológica, né? Tem os programas de iniciação científica e também os programas de iniciação tecnológica. E existe um requisito obrigatório para os bolsistas, para quem participa do programa de iniciação tecnológica, é justamente a fazer um curso que eu ministro todo ano para esse programa sobre propriedade intelectual. Eles têm que apresentar, para poder terminar os 2 anos de iniciação tecnológica, o certificado de participação neste curso que a gente oferece para os alunos. E nesse curso, justamente para que eles conheçam o caminho aí para a pesquisa em bases de patentes. Então, como é que você vai ver, principalmente se é passivo de proteção, vai buscar bases de patente se o aluno, se aquela substância, aquela matéria-prima, o que existe patenteado, se já existe patente a esse respeito. Então, lá no início é importante, principalmente que trabalha com iniciação tecnológica, aí você já vai fazer uma avaliação se tem patente ou não nessa linha. Então, aí é um dos caminhos lá no início também para saber se é passível de proteção. Bacana. O pessoal está parabenizando aí no chat, então, a iniciativa, né, na atividade essa tarde aí, essa conexão entre as duas agências, né, e até mesmo a pesquisa, né, os resultados. Bacana mesmo, pessoal, pode ir colocando seu comentário aí. E eu tenho mais uma outra pergunta, e que vai bem nessa linha, Cláudia, que falavas agora, em relação a essa aproximação, né, da indústria com a ICT, né, a indústria com as instituições científicas e tecnológicas, as universidades, né? E em relação a essas barreiras, aí a Adriana comenta, né? Existem barreiras a serem quebradas ao que tange essa aproximação? Qual é a sua leitura? E aí também quero deixar os pesquisadores se percebem algo nesse sentido, mas, Cláudia, direcionei mais para ti, pode ser? Pode ser. Como eu falei, a lei de inovação que foi atualizada em 2016, com o marco legal, trouxe vários avanços nesse sentido, né? Tirando um pouco essa mística de que dessa relação universidade-empresa, estaríamos privatizando universidades públicas, e não é esse o caminho. É justamente fazer com que as tecnologias desenvolvidas não sejam somente artigos, mas que elas possam chegar ao mercado. E a universidade não consegue fazer isso, não consegue fabricar o produto, né? Você veja essa bala de goma. É um processo que, por mais que saia o resultado científico, nenhuma universidade pode montar uma unidade fabril para colocar
esse produto beneficiando a sociedade, para que chegue. O caminho é o mercado. Então, essa relação aí, precisa cair essa barreira, essa cultura, porque o caminho é esse, né? Por mais que, em alguns casos, a gente busca proteção, busca a disseminação da ciência, mas essa pesquisa precisa se transformar num produto e precisa chegar até a sociedade. Então, algumas questões culturais, mas eu vejo que dos últimos anos têm sido reduzidas, principalmente a partir dessas discussões no âmbito nacional. As agências e órgãos reguladores também têm discutido bastante, há bastante material na AGU, por exemplo, que é de Corregedoria e da Procuradoria-Geral da União, trazendo pareceres nesse sentido, facilitando essas possibilidades de interação. Então, algumas barreiras ainda existem, mas muitas delas a gente viu que avançou, principalmente nos últimos 5 anos aí. Bacana. Alguém mais gostaria de ter um comentário sobre essa pergunta? Seguimos? Seguimos, então. Perfeito. Nessa mesma linha de raciocínio, a Cauane comentava, né, ali no chat, em relação a esse desafio, que na verdade é do Brasil, né? São questões que limitam, né, algum avanço em relação à inovação tecnológica, mas que também passam muito sobre a percepção e a necessidade de, no dia a dia, o pesquisador, os NITs, enfim, todas estão envolvidos nos processos de P&D, ter essa interação, né? Também acabar se apropriando das informações, e falavas muito bem agora, Cláudia, em relação aos acordos de parceria, inclusive as minutas que a própria AGU, né, disponibiliza, são documentos já de entendimento a nível nacional, onde que existe até mesmo comissões, né, de próprios procuradores das universidades, eles acabam se organizando em forma de comissão e formulam um documento modelo ou padrão, enfim, com cláusula já, minuta já pré-pronta, e isso ganha tempo, agiliza em muito o acordo de parceria, né, com o objetivo de um PDI. Bom, eu queria fazer uma pergunta bem específica aqui para o Lettieri, na sua fala em relação a sua experiência, né, a sua aproximação agora mais com o mercado, a sua pesquisa mais aplicada, né, achei bem bacana a sua fala nesse sentido, e aí eu queria colocar a questão como foi ou como estaria sendo, né, essa possibilidade de próximas etapas em relação à negociação, né, da patente, ou até mesmo a negociação, ir para o mercado, né? Se isso já aconteceu, já teve interessados, não sei se pode ou não pode abrir aqui o nome com quem já teve negociação, né? Mas ouvi dizer aí que são grandes corporações aí que estão interessadas aí no resultado dessa patente. E isso é bacana, por quê? Porque só a proteção, só a patente é uma etapa do processo, não é isso? Vamos lá, Richelle, que está contigo. Bom, então, Wilson, esse também é um grande desafio, né? Ainda mais nós pesquisadores que temos essa formação apenas, vamos dizer assim, de pesquisa base, né? Você abrir esse contato, procurar empresas dispostas, né, a fazer parcerias para tentar levar esse produto ou esse processo até o mercado de trabalho é bem desafiador, né? Então, até eu gostaria de comentar aqui que ano passado, o nosso grupo de pesquisa aí fez parte de um programa, posso falar, Cláudia, do Prime? Né? Que é um programa, isso, é um programa que, na verdade, ele, vamos dizer assim, ele está trazendo formação para os pesquisadores, né? Que não tem habilidade nenhuma quanto à negociação, tramitação, como se faz todo esse processo até chegar a você levar o seu produto ou o seu processo até uma empresa, né? Mas onde a gente fez todo um treinamento, um programa, assim, uma experiência única, né? Onde a gente conseguiu, através disso, descobrir como a gente abrir contato com empresas, né? Todo um processo, desde você escrever um e-mail, como você deve formalizar esse e-mail para contatar, a persistência. Eu lembro que uma das formações, um dos professores lá comentou, vocês vão bater 10 portas e se uma responder, vocês fiquem insatisfeitos. E a nossa experiência não foi diferente.
Eu acho que nós tentamos aí contato com 20 empresas, uma lá abriu a possibilidade de 2, né? E sim, hoje nós estamos tentando levar esse processo da produção de biodiesel para fazer um teste de escalabilidade, né? Logicamente, a gente não pode abrir aqui nesse momento qual empresa, parceira, enfim, mas nós estamos nesse processo inicial para formação de minuta, acordo de cooperação técnica, acordo de sigilo, para testar essa escalabilidade do processo, né? E futuramente, se o processo, vamos dizer assim, tiver os mesmos resultados que a gente obteve em bancada aqui, tentar fazer esse licenciamento, né, para essa possível empresa, né? Seria mais ou menos isso, não sei se respondi a tua pergunta. Perfeito. Tem hora assim, tem que pôr o pessoal um pouquinho em saia justa aí, mas é isso mesmo. Em relação ao nome, né, Letieri, a gente compreende e sabe muito bem que algumas questões, algumas etapas, né, quando se fala de patente, quando se fala dessa área de propriedade intelectual, nem sempre se pode estar divulgando de forma antecipada, até porque tem termos de sigilo, tem confidencialidade assinados, né? São etapas de negociação que faz parte da transferência da tecnologia ou da possível negociação, né? Eu estou com uma pergunta aqui no chat, eu não sei se o Luiz Antônio Miranda, não sei se eu entendi muito bem se é uma pergunta, é mais um comentário, né? Eu vou ler como está ali. Ele fala sobre como inicia a pesquisa de inovação, de nova metodologia e uso alternativo como recurso sustentável em dieta de coelhos domésticos submetidos à dieta com resíduo úmido de cerveja. Não entendi muito bem, Luiz, quiseres comentar novamente, ou se alguém quiser fazer um comentário nesse sentido, talvez estás falando mais em relação à questão da inovação, né, a pesquisa e inovação. Bom, o que eu poderia comentar sobre isso, né, eu também depois deixo à vontade todos os participantes. Bom, a questão da inovação, né, o termo inovação, e aí a Cláudia vai poder me ajudar com certeza. Na lei de inovação, né, que é de 2004, que a gente chama de Marco Legal de Inovação, ela sofreu, essa lei lá de 2004, ela sofreu alguns ajustes, né, nos últimos anos, 2016, teve uma nova regulamentação em 2018, né, mas assim, quando se fala o termo inovação, muitas vezes, né, na instituição, na universidade, a gente acaba tendo várias leituras a respeito, e é um assunto assim bem amplo, né? Mas em específico, a inovação tecnológica, primeiro ponto que eu tenho a colocar a inovação ela é social. Por que social? Porque para eu ter inovação, eu preciso que aquela tecnologia ela chegue ao mercado, ela chegue à sociedade, né? Então, ela acaba sendo a inovação social. Aí, o que acontece? Mas eu também posso ter inovação em vários outros ambientes. Eu posso ter inovação lá no ensino, eu posso ter inovação numa metodologia de aplicar lá na área da pedagogia e assim segue, né? Então, a inovação ele é muito um termo assim, bastante amplo, mas se eu falar especificamente de inovação tecnológica, aí eu tenho algum conceito, né? Há um conceito na própria lei e tudo mais, né? Nesse sentido que eu queria fazer esse comentário, aproveitando o gancho aí da pergunta do Luiz, né? Interessante você falou de inovação tecnológica, e nós passamos, aí a lei era de 2004, em 2016, com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, a lei foi atualizada, digamos assim, a partir de 2016, com a emenda constitucional de 2085, de 2015, então a gente passou por um processo realmente de atualização dessa lei. E quando você mencionou aí inovação tecnológica, a gente lembra também dos processos de inovação que foram mudando ao longo da história aí, porque inicialmente o processo de inovação tecnológica seguia um modelo linear de inovação, que seria a pesquisa básica, para depois passar por pesquisa aplicada, depois passar para desenvolvimento, para daí chegar ao mercado. E nós estamos numa outra fase, principalmente com essas possibilidades de interação universidade-empresa, e que esse processo não é mais linear. Não necessariamente uma tecnologia vai surgir de modo linear, básica, aplicada a desenvolvimento e mercado, mas
o desenvolvimento tecnológico pode ocorrer em qualquer etapa desse processo. Então, quando a empresa traz um problema, para a universidade, e às vezes a universidade já tem uma base de pesquisa que já foi para, né, já tem essa experiência que vocês pesquisadores trazem, então esse modelo linear foi quebrado, porque a inovação tecnológica pode ocorrer em qualquer uma dessas etapas, então não começaria necessariamente com a pesquisa básica, mas pode surgir da outra ponta, que a gente chama, que é o modelo interativo de desenvolvimento. Então, ao invés de começar na pesquisa básica, começa a partir da demanda do mercado. Então, todo esse movimento aí, nós estamos aí numa fase dessas quebranças, né, mudanças de paradigma, para que a gente não fique só naquele modelo mais antigo, né? Para que a gente observe quais são as demandas, em que etapas que a gente está, o que já existe de tecnologias, porque isso pode acontecer, essa inovação tecnológica, em qualquer momento dessas etapas aí do processo. Bem interessante. Bacana, interessante mesmo. Bom, pessoal, nós estamos aí a 1h30 de nossa conversa, nosso bate-papo, né? A gente quer deixar novamente o convite, né, para que o pessoal sempre acesse aí o canal do YouTube aí da Agitec, e também quer deixar aí à disposição, né, nosso e-mail é agitec@uffs.edu.br. Depois a Cláudia também, nas suas considerações finais, vai passar o seu link, seu contato, né? E aí a gente quer ir já indo para o fim, né, da nossa fala, pelas considerações finais da nossa conversa de hoje à tarde, que foi muito bacana, né? A gente quer organizar, com certeza, várias outras oportunidades semelhantes a essa, porque a cultura da inovação e a propriedade intelectual para a transferência de tecnologia, né, é muito necessária, de extrema importância nas ICTs, né? Está aí a lei de inovação, está aí a questão dos NITs, né, para justamente dar esse suporte, né, essa guarida aí para trabalhar esse processo todo. Bom, dessa forma eu passo então a palavra aí para o André, né, que é da Unicentro, para suas considerações finais, e aí na sequência todos os colegas, e a gente vai indo para o fechamento. André, está contigo. Obrigado aí, pessoal, obrigado pela oportunidade desse momento que na minha visão, faz parte da cultura de inovação. Então, assim, o fato da gente estar fazendo isso vai fazer com que colegas possam enxergar que podem ir por esse caminho, né, e que esse caminho ele não é melhor ou pior do que outros caminhos que já vêm se tomando, mas é um caminho diferente que leva a resultados diferentes, né? Falar ali, até estava olhando, eu caí algumas vezes aqui, mas eu vi ali uma pergunta, o que vocês acham que é problema, né, nesses acordos e tudo mais, assim, na minha visão ainda a gente está no início de um processo que em outros países é muito mais evoluído. O problema está na cultura de inovação dentro das universidades e nas empresas, né? As empresas, no sentido que acham que tudo que as universidades públicas produzem é gratuito, né, e que tem que ser dado às empresas, e por isso já deixo aqui, parabenizo a Kaiser, né, alguns DAIT, que enxergam a universidade como mais um parceiro para desenvolver as coisas, né? E então eu acho isso bem importante. E da nossa parte como universidade, né, eu acho que nós temos que ir aos poucos nos inserindo nessa pegada, e não é todo o trabalho que é inovação que vai virar patente, né? Não achem que é isso, né? Quantos outros a gente já fez que não deu, né? Seja porque não teriam resultados suficientes para fazer a solicitação, né? Ou porque já tinha algo parecido que não inviabilizava o depósito. Mas o fato é algo muito importante. Usufruam das agências de inovação, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui da Unicentro, tem aí a Feira de Ideias, que é um momento como esse, né, que está sendo aberto aqui na Unicentro, para começar
a desenvolver esse pensamento aí de inovação, empreendedorismo, enfim. E na minha visão, um caminho sem volta, que a gente está no início e só tem a crescer, né, nos próximos anos. Quanto antes a gente ficar a par de tudo, melhor vai ser, né? Obrigado de novo aí a todos e o que precisarem a gente está à disposição. Lettieri, por favor. Bom, também gostaria de agradecer a todos aí pela paciência, pela atenção, né? Parabenizar aí os NITs da Agitec por esse momento, né? A gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, ainda bastante verde no assunto, assim, dizendo de uma forma mais leiga, né? Mas falar aí para os colegas que estão ingressando, né? Que a equipe da Agitec tem dado todo o suporte possível, né? Todo o apoio, são muito atenciosos, respondem muito breve, então, assim, façam esse contato, procurem, né? Porque eles dão uma base, um auxílio muito, muito especial nesse sentido aí. Então, apenas agradecer, dizer que estamos à disposição aí, quem quiser maiores informações sobre projetos, parceria, o grupo de pesquisa aí está de portas abertas para todos. Legal. Dalila? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, desse momento da gente poder se reunir, trocar experiências, né, acho que foi bastante válido. Agradecer as nossas empresas colaboradoras, agradecer de modo especial aqui a Cláudia, representando o NIT da Unicentro, o Wilson, representando o NIT da UFFS, a Agitec. Vocês têm nos auxiliado muito, gostaria de agradecer porque eu tenho aprendido muito mesmo com vocês, né? Também era bastante leiga no assunto e aos pouquinhos a gente vai aprendendo cada vez mais com vocês. E também nos colocamos à disposição, né, para novos trabalhos, em diversas áreas. Quem tiver alguma curiosidade, quiser conversar com a gente, então estamos à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Cláudia? Agradeço aí também a oportunidade, a gente tem sempre que trazer essas discussões, eu fico muito feliz com essa equipe de trabalhar com vocês enquanto pesquisadores, essa parceria com a Agitec, estamos aqui também sempre à disposição. Eu vou pedir para colocar lá no site o nosso contato do site aqui da Unicentro, que é unicentronovatec.com.br, e ficamos aí também à disposição. Muito obrigada e parabéns pelo evento, pela organização aí de vocês. Obrigado, Cláudia. Tá aí, o pessoal da técnica está colocando já embaixo ali o link, né? E quero, então, finalizar, de fato, nosso encontro, nossa fala, nosso diálogo aqui, dando uma notícia e até mesmo já preparando, quem sabe, uma futura live, né? Uma futura conversa aí. Foi aprovado, então, no Consune, da data agora, essa semana, nos últimos dias, né? A política de inovação, a nova política de inovação da UFFS. Então, a informação, a notícia que foi aí divulgada nas redes, enfim, mas trago aqui no nosso evento, e quem sabe a próxima live a gente faça exatamente, quem sabe aí com a Unicentro, né, fazendo uma troca aí, analisar, enfim, vamos pensar alguma coisa aí, o que a gente vai fazer, né, mas só comentar que a política de inovação da UFFS, então, o Consune, que é o Conselho Superior, aprovou e deve estar saindo aí a resolução nos próximos dias aí. Tá ótimo? Obrigado, pessoal. Um abraço e nos encontramos em breve. Tudo de bom.